Nesta semana, iniciaram-se as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, famigerado Enem. Vocês devem estar aí se preparando para isso, né? Estudantes treineiros do primeiro colegial, do segundo colegial e agora o terceiro colegial. Primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio, como queiram. Pois bem, vocês devem estar vasculhando bastante as informações que estão disponíveis, especialmente na rede de comunicação aí, a internet, né? Que você tem aí, por exemplo, um vasto campo riquíssimo de informações e que você pode ter fontes importantíssimas que podem enriquecer o seu repertório sociocultural e também fortalecer, potencializar a sua performance no vestibular que se avizinha aí mais ao final do ano. Ele está pertinho aí, batendo a porta. Mas eu quero falar a respeito de uma coisa muito importante. É relevante que você saiba que você tem que ter uma estratégia em relação ao tempo para elaborar a sua redação. Então você tem que ter uma estratégia muito boa para você controlar ali em que momento você vai fazer a redação. A prática de redação com certa regularidade dá autonomia para você entender o mecanismo do fator tempo. Então, o que eu quero chamar a atenção é a respeito da importância da conclusão versus o tempo. Não basta você se preocupar tão somente com as competências, que são 5, você já sabe. Competência 1, que está relacionado, grosso modo, às falhas e aos desvios. Competência 2 do Enem, que está relacionada ao repertório sociocultural. Competência 3 relacionado ao projeto e ao desenvolvimento. Competência 4, elementos de coesão. Competência 5, esta aí é que eu chamo bastante atenção. Se eventualmente você tiver aí um lapso, né, e você de repente se deparar com falta de tempo, então eu chamo muita atenção para a competência 5. Meu nome é Manu, professor Manu, do Deu Green Vestibulares. Vamos acompanhar então. Bom, como eu disse, o que é importante nesse exato momento é em relação à importância da conclusão versus o tempo que você tem. Bom, digamos que o tema fosse alguma coisa, os desafios para combater o consumismo deliberado no Brasil. As pessoas entram aí, se afundam em dívidas, né, e não conseguem depois honrar, né, em função desse controle, de orientação ou mesmo até de uma certa facilidade que se tem por aí, né, facilidade que se tem por aí. Bom, vamos analisar algumas coisas importantes. Bom, às vezes a pessoa se preocupa somente com o projeto, desenvolvimento, tudo que aprendeu, né? Vai começar a colocar isso em prática. Bom, você pensando no tema, então você vai pensar em fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Pois bem, você vai fazer o projeto, né? Vai costurar, alinhavar ali ao que você vai fazer e como é que você vai fazer esse desenvolvimento estratégico. E, sem dúvida alguma, você já ouviu falar de um elemento chamado autoral. Isso é de suma importância também para que sua redação tenha uma validade. Pois bem, em relação à competência 5, essa aqui é a intenção, né? Esta é a intenção, falar o que é a proposta de intervenção. Não vamos falar de tudo isso, mas o que eu quero chamar a atenção mais é aqui dos 5. Se a cada pontuação aqui, se a cada elemento desse você tem 40 pontos, para você conseguir 200 pontos, você precisa colocar 4 elementos
e um detalhamento. Tá? Nós vamos falar daqui a pouco. Bom, por que eu estou falando da proposta de intervenção? Eu não deveria estar abordando a competência 1, pelo menos? Como eu disse, a competência 5, ela reserva para você 200 pontos. E ela tem, sim, um propósito muito maravilhoso quando você não esquece de colocar 4 fatores importantíssimos em um detalhamento. Consideremos que uma aluna tenha me disponibilizado esta introdução aqui. Ela mora lá na França. Então, acompanhe a leitura rapidinho comigo. Bom, desde o escambo até as atuais moedas digitais, o conceito e o valor delas sempre foram fundamentais no mundo das transações comerciais e na trivialidade dos orçamentos domésticos. À luz dessa temática, até mesmo o sal já foi usado como meio de pagamento aos soldados romanos, diz a lenda. Derivou-se logo, portanto, a famigerada palavra salário, né? Latim salarium. Nesse universo de cifras, o cidadão comum, principalmente o assalariado, busca sua subsistência e sua projeção na sociedade com esse recurso. Outros, com a facilidade das compras, com cartões de crédito, aqui faltou um com, né? Isso aqui é uma falha, não é um desvio, é uma falha. Cartões de crédito e com as prestações tentadoras. Esses outros acabam se endividando severamente. Aí entra o quê? Que é uma explicação. E não só explicação, como dá uma consequência. Aumenta os desafios para combater o consumismo deliberado no Brasil. Pois bem, já coloquei essas palavrinhas mágicas aqui, os recortes temáticos, que a gente pode falar isso mais a miúde, né, dos recortes temáticos, para você não cometer o famoso tangenciamento. Desta forma, dentre várias causas, 2 protagonizam o teatro da inadimplência. Pois bem, aí tem a desinformação, eu vou chamar de D1. Isso é o que o pessoal chama, aí, os concorrentes chamam de D1, desenvolvimento 1, ou argumento 1, A1, e o Manu que chama de X. E as propagandas apelativas, que eu vou usar do desenvolvimento 2 ou argumentação 2, e eu manualmente dizendo, chamo de Y. Bom, então você fez estratégia lá, você fez a introdução, tudo lindo, maravilhoso, e você vai partir para o segundo parágrafo. Lembrando que você já tomou um tempo para fazer o projeto, você já fez o projeto provavelmente, você já arriscou produzir o seu texto, você já fez o projeto, já rascunhou ali, alinhavou as ideias, e eu chamo a atenção para os alunos da primeira série do ensino médio, chamo a atenção para até mesmo alunos do 9º ano, mas do ensino médio, segunda série do ensino médio. O terceiro não, que provavelmente ele já é a terceira vez que ele está fazendo o exame nacional. Por que eu estou falando isso? São muitas estratégias. Por exemplo, tamanho da letra, quantidade de palavras por linha, os períodos, e também o fator que aí é o que acaba moderando bem as coisas é o tempo. Qual é o tempo que você toma para passar o texto a limpo? Porque isso demanda tempo. Lembrando que algumas variáveis elas acabam influenciando no desempenho do aluno, do candidato. O fator ansiedade, né? Que querendo ou não, você não consegue disfarçar para si mesmo. E isso vai se revelando, ele vai, de certa forma,
potencializando aquele friozinho na barriga. E quando você menos espera, às vezes você está muito empolgado ou você perde muito tempo com algumas questões e você acaba não organizando o seu tempo para fazer o seu texto definitivo. Você já fez o rascunho e vai passar para o texto definitivo. E quando você olha para o tempo, você percebe que não vai rolar. Oralidade, isso. Não pode escrever. Não vai rolar. Como vocês dizem, eu me lasquei. O que você tem que fazer? Então, a estratégia que eu deixo aqui para vocês é em relação à competência, repito, competência 5, tá? Por quê? Se no segundo parágrafo você afirmou que você tem que se preocupar com a desinformação, que é o X manualmente dizendo, e propagandas midiáticas é Y. Então, esse aqui é o segundo parágrafo, e este outro aqui será o terceiro parágrafo. Mas você conseguiu fazer somente o primeiro parágrafo, que já está ali, o segundo parágrafo você já fez, e qual é o problema? É que não vai dar tempo de você fazer o terceiro parágrafo, certo? E aí começa a dar uma angústia danada, né? Você começa a dar uma angústia e você fala assim, meu Deus do céu, angústia. Lembrei do nome do livro, que eu precisava tanto, mas mesmo lembrando o nome do livro, agora eu não consigo mais. E aí, você está pensando, fala assim, bom, surgiu aqui, exemplo, né, da desinformação, eu vou usar no segundo parágrafo para falar da desinformação, eu vou usar como meu repertório sociocultural, o Manu chama de evidência, eu vou falar do Kant, vou falar do pensamento kantiano, né? Vou falar do teorizador. Então ele afirma que há uma linha tênue, aproveitando aqui, deixando essa aqui para você, né? Existe uma linha tênue entre a liberdade e o prazer. Segundo a afirmação kantiana, o ser humano somente se considera livre se ele agir desde que haja autonomamente, sem se deixar levar por desejos e vontades, ou seja, não ser seu próprio escravo. Então aí é a questão da desinformação. Então, por exemplo, se o pessoal conhecesse o Immanuel Kant, talvez esse pecado de gastar aquilo que não tem, que se sobressai compulsivamente, você tem que falar assim, nossa, eu preciso comprar, preciso ter, e aí você resgata alguma coisa que Schopenhauer disse, né, a respeito do ter, e quando você tem, aí você entra no tédio novamente, e aí como é que faz? Bauman, você fica nessa correria toda, tudo tal, e quando você menos espera, você já levou aproximadamente 30 minutos para fazer o segundo parágrafo, certo? Bom, e você havia deixado lá 1h30, talvez 2 horas, dependendo de cada aluno aí, né? Mas não vai dar tempo. Você olha para o relógio, né? O relógio pinga as horas. Meu Deus do céu. Né? Bom, vamos partir para o próximo. E você lembrou que você tem que falar também do terceiro parágrafo? Você tem que relatar também sobre as propagandas midiáticas. Então você vai falar assim, um dos problemas, por exemplo, é o apelo, né? As propagandas são assim reveladoras, né? Então tem várias evidências, né? Dá para você falar muita coisa aí. O próprio Bauman também e outros mais. Hein? Essa aula não é para isso. É só para falar assim, olha, não está dando tempo. O que vai acontecer? Eu só quero chamar a sua atenção. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Só estou dizendo que se eventualmente você perceber que não vai dar tempo, tá? É importante. Vou falar de novo. Se você está percebendo que não vai dar tempo de você fazer
a redação completa, os 4 parágrafos, você vai desfazer olha o que eu estou dizendo, você vai ter que, deliberadamente, você vai ter que preterir o 3º parágrafo. E é importante que você faça o 3º parágrafo não como desenvolvimento, mas como conclusão. Se você fizer um exemplo, se você está construindo uma redação, a introdução você está usando, por exemplo, 7 linhas. Segundo parágrafo você ia conduzir com 8 linhas, 3º parágrafo com mais 8 linhas e o último parágrafo com 7 linhas. Você vai ter que pular esse 3º parágrafo de desenvolvimento e você vai para o último parágrafo. Restarão 8 linhas. Você vai dizer assim: eu vou ser penalizado por deixar 8 linhas? Bom, até agora o Enem ele fala sobre número mínimo de linhas, que você já sabe que no mínimo, né, acima de 7 linhas. 8 linhas para cima está valendo, tá? Mas eu posso atingir a nota máxima? Eu gosto de trabalhar 2 palavrinhas, meus alunos sabem disso, né? Que eu falo muito lá na França. Eu digo assim, eu trabalho com 2 palavrinhas, improvável e impossível. Tá? Olha, é possível que você possa tirar a nota 1000 com 3 parágrafos, 22 linhas. Mas ronda aí o espectro da improbabilidade, é improvável, tá? Mas pode tirar? Pode. Tá? Pode sim. Por quê? O que é importante no Enem é o seguinte: o que é cobrado? O seu texto, preste bastante atenção no que eu vou dizer, seu texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou repetir. E isso tem que estar visível, tem que estar assim de forma ostensiva, bem clara. Que você fez uma introdução, você apresentou a tese, seu ponto de vista de forma autoral, não deu para falar sobre isso. Você usa um desenvolvimento, então provavelmente, por exemplo, aquela introdução que eu apresentei, nós aqui propusemos algumas informações, nós discutimos desenvolvemos informações, apresentamos fatos. Consideremos que você fez também o 2º parágrafo. E aqui eu coloquei, por exemplo, né, o Immanuel Kant. E eu falei, baseado nele, que é legítimo, ele existe, pelo conhecimento que vocês têm, né, da literatura, é legítimo, é pertinente. Você pode falar assim, mas ele não está falando de consumo. Pois bem, só que quando você faz o uso produtivo, a gente pode falar numa outra aula, ele se torna pertinente, né? Ele se torna pertinente e aí você tem formado ali aquela tríplice exigência da competência 2. Competência 2 mais aquela questão de autoral e se você não fugiu do tema, se você está falando do tema. Pronto, está perfeito, certo? Então, ali você já discutiu fatos e informações. Eu disse no plural, tá? Disse no plural. Então, você pode sim ter a maior nota. Você pode sim ter a maior nota porque você cumpriu as exigências, tá bem? Vamos voltar aqui na telinha, vocês aí na telinha acompanhando. Então, vamos dizer o seguinte, não deu tempo de você falar das propagandas midiáticas. Eu ia falar das propagandas, que elas são muito apelativas, etc, etc, etc. Então, deu zebrou, o Senhor do Tempo chegou e ele disse, não vai rolar. No have tempo. E o que você faz? Você vai para a conclusão, porque a conclusão vai garantir você 200 pontos. Se você não fizer a conclusão, você faz 1º, 2º, 3º parágrafos. E se você não fizer o último, o que vai acontecer? Se não tem conclusão, você zera a competência 5. É isso que eu quero chamar a atenção. Vou repetir.
Se você não colocar conclusão, competência 5, você zera. Você vai perder 200 pontos. Tá? Não é um bom negócio. Repito, você só vai fazer isso se eventualmente você perdeu o timer. Quando você viu lá, falar, meu Deus do céu, ou deu branco. Pode acontecer isso? Pode. O que você faz? Faz o primeiro parágrafo. Tem aqueles alunos que têm a síndrome do terceiro parágrafo. Que é isso? Dá um branco. E ele não consegue desenvolver. Ele faz o primeiro parágrafo, introdução perfeita, ou quase perfeita. O segundo parágrafo, milagrosamente, fala, meu Deus, eu fiz uma obra de arte. E quando chega no terceiro parágrafo, empaca, como dizia meu pai. Empacou, não vai, e você pensa, fica mais tenso. E quando você percebe, você está ali, né, cerceado no seu pensamento, você não consegue pensar em mais nada, você fala assim, não vai sair, não vai rolar. E aí, meu jovenzinho, apele, vá, coloque então a competência 5, a conclusão. E a conclusão, olha aí na telinha, por favor, a conclusão em relação aí como colapso temporal, né, o passar das horas, como disse para você, né, e aí, o que aconteceu, meu jovenzinho, né? Rodou, o reloginho disse assim, né? O tempo foi escasso, né? E aí você ficou tristezinho, chateado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Plano B, vá para o plano B. O plano B, nada mais, nada menos, é você ir garantir 200 pontos, né, na conclusão. A cada um que você colocar aqui, você ganha 40 pontos. Então, se você disser quem é o autor, quem é o ator, por exemplo, governo federal, a família, as pessoas, pode colocar as pessoas, pode colocar o padre, você pode colocar a iniciativa privada, você pode colocar a igreja, você pode colocar a família, é um ator, tá? Que ele vai ter que promover, ele vai ter que agir. Ele vai fazer o quê? Então, você colocou família. Vai fazer o quê? Mais 40 pontinhos. A família vai fazer o quê? Mais 40 pontinhos. Certo? Então, o governo federal que é mais utilizado, não é? Manuel, mas eu posso usar o governo, todo mundo usa, todo tal. E daí? E daí? Ai, não pode usar atualmente, Manu. Olha a minha cara. Olha. Bom, o que eu digo para vocês? 40 pontos. Qual é o meio utilizado? Então, se o governo federal fazer campanha, olha que simples. Governo federal fazer campanha, preparar discursos, gravar vídeos de instrução, por meio de quê? Por meio de atores consagrados, por meio de divulgação, campanhas, por meio de divulgação nas mídias sociais. Aí você dá um detalhamento. A exemplo, TikTok, Facebook, Instagram, X, pronto. E para quê? E por favor, não escreva assim, para que esse problema acabe. Não faça isso, tá? Não faça isso. Você pode produzir coisa melhor. Não faça isso. O Enem pontua se você escrever só isso? Ele vai te dar 40 pontos? Até ontem, daria. Pode mudar. De repente ele fala assim, não, olha, não serão aceitos, por exemplo, expressões, a exemplo que não tragam uma certa bagagem cultural ou uma evidência mais clara, mais concreta, por exemplo. Para quê? Para acabar com o problema. Dá 40 pontos para a pessoa? Dá 40 pontos para o candidato.
mas isso pode mudar e você nunca sabe. Cada ano pode ter mínimas mudanças, mas elas são fundamentais. É só você fazer uma redação bonitinha, com um bom professor orientando você, né? Então, para quê? Para que as pessoas entendam que aquela ação é extremamente nefasta para a sociedade, para a coletividade, especialmente para o próprio indivíduo. Pronto. Colocou isso, você saiu do lugar comum e você atendeu à necessidade. Se houver alguma mudança, você colocou lá e pronto. E 5 mais 40 pontinhos, eu já fiz um detalhamento, como eu disse. Né? O que? O ator, por exemplo, se você colocar, por exemplo, a família. A família, vírgula, célula máter, né, que dá suporte social, educacional, moral, religioso aos seus filhos, vírgula. Ou, por exemplo, governo federal. Né? O que é o governo federal? Instância superior que... Isso aí é um outro detalhe, né? É um detalhamento. O meio, já falei, Instagram, você coloca exemplo, para quê? Né? E se você colocando a finalidade, para quê? Né? Não coloca a fim de quê? Por que a fim de quê? Eu oriento meus alunos a não colocarem a fim de quê? Porque às vezes você comete esse erro aqui, ó, a fim junto, isto é errado. A fim é outra coisa, tá? Com a finalidade de, ou então com o objetivo de, ou no intuito de, tá bom? Ok? Mas aí seria uma aula mais específica para detalhar o detalhe, beleza? E pode fazer o detalhamento do detalhamento, só que o detalhamento o 4, por exemplo, detalhamento do 4 que você está vendo aí, esse detalhamento ele é mais específico para o tema. E o detalhamento, se quiser fazer o detalhamento do detalhamento da finalidade, aí você digamos que é de amplo espectro, tá? Ou seja, aí você vai exatamente trazer assim, o que aquilo seria pontual e o que seria para todos, ok? Mas aí seria uma outra dica. Bom, meu nome é Manu, professor Manu, do Deu Green Vestibulares. Espero que você tenha aí entendido o que eu quis aqui explorar, a minha proposta. Então é uma dica importante para os desavisados. Às vezes as pessoas não trazem esta orientação e ela é fulcral, ela é de suma importância para você aí, que às vezes você não está bem naquele dia do Enem. Desculpa aí a rima. Claro que eu torço para que todos tenham sim a igualdade, né, de competitividade, ou seja, todos saudáveis para o dia lá, fazer bonito e sentenciar lá, ser condenado a sentar em uma das cadeiras acadêmicas dos melhores vestibulares do país, Deu Green Vestibular. Eu espero que eu tenha passado uma informação aí para você que não sabia disto. Use estratégia, tá bem? Use estratégia. São elementos aí que vão muito mais além só de fazer uma boa redação, tá bom? Agradeço e aguarde aí mais alguns vídeos, né? Mais algumas dicas para vocês de vestibulares, especialmente no tocante à redação. E lembrando, as redações existem padrões de redação. Não estou falando aquelas de 1000, não. Estou falando a sua redação. Tem padrão, tá? E talvez a gente faça alguma coisa nesse sentido aí. Eu acho que você vai gostar. Meus jovenzinhos e minhas jovenzinhas, muito obrigado.